como vocês estão? Vamos aprender a palavra de Deus. Agora vamos ver 1 Pedro 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até o 25 eu li. Nessa palavra nos ensina claramente que, mesmo que queira renascer, primeiro tem que escutar o Evangelho, porque por meio do Evangelho pode renascer. Nós podemos nos lembrar da palavra do Senhor enquanto ele estava conversando com Nicodemos, que está em João capítulo 3. Esse homem estava perguntando a Jesus: Senhor, nós podemos ver que o Senhor veio do céu, porque senão nunca poderia fazer esses milagres. Mas como que Jesus disse que o ser humano, se ele não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus? Se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, todos os crentes, todos que creem em Jesus Cristo, cada um tem que se examinar a sua fé. Se renasceu ou não, nasceu de novo ou não. Isso é muito importante. Alguns falam que sim, pastor, eu nasci de novo, porque antes eu fumava, bebia, estava também viciado nas drogas, mas crendo em Jesus, eu larguei tudo. Creio que isso é nascer de novo. Esse é o meu testemunho. De acordo com a palavra de Deus, não é assim. O novo nascimento nós nascemos por meio da semente de Adão no pecado, por isso nascemos como pecadores diante do Senhor. Então, escutando o Evangelho, pode ser justificado, santificado, se tornando perfeito diante de Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Tem que ter essa fé. Quando eu era jovem, eu ia na igreja durante 10 anos na Coreia do Sul. E sempre eu estava buscando uma maneira de como eu podia ser salvo, como eu posso ter a certeza da salvação. E também, como que eu posso nascer de novo? Por isso, eu perguntava isso para os pastores. Pastor, como que eu posso nascer de novo? Meu pastor, antes, ele me falou: está bem, você tem que nascer por meio da água e espírito. A água significa o batismo. Você tem que receber o batismo. Então, quando eu estava perguntando isso, já eu tinha recebido o batismo. Então, pastor, eu já recebi o batismo. Então, como eu posso nascer de novo? Porque, de acordo com a palavra, não somente da água, mas também do Espírito. Então,
A metade eu já renasci, né, já nasci de novo, então falta a outra metade. Como é que eu faço? E ele falou: você tem que receber o dom do Espírito Santo. Então, como eu posso receber o dom do Espírito Santo? Sim, você pode falar em línguas, ou pode receber o dom espiritual para pregar, para curar. Esse um dos dons de Deus. Então, naquele tempo, eu tinha mais ou menos 19 anos. E antes de começar o exército, eu tinha essa preocupação. Por isso, eu estava buscando onde tinha um seminário bíblico. E no final, eu recebi uma informação de que ia ter uma campanha numa montanha, na casa de oração. E aí eu fui. E eu fui no ônibus lá, quase 2 horas demorou, cruzando também o barco, o mar, e depois nós chegamos lá na montanha. Naquele momento, tinha mais ou menos 200 pessoas, e toda noite, nessa época era mais ou menos 1985, muitos coreanos estavam buscando ao Senhor com todo o seu coração. Por isso, quando louvava ao Senhor, aplaudia, falava: Senhor, 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 fortemente. Estava cantando, orando. Mas muitas pessoas falavam em línguas, mas eu não. Então um dia, já tinha passado 3 dias depois dessa campanha, desse retiro. Aí depois o pastor falou: se até agora ninguém recebeu o dom espiritual de Deus em falar em línguas, você não pode dormir. Vai, sobe a montanha, pega uma árvore, um pinheiro, e tem que arrancar a raiz. E eu escutando isso, eu pensei que essa palavra estava falando para mim. Então, eu estava caminhando lá no escuro, na montanha. Era mais ou menos 10 horas da noite. Então, eu estava procurando um lugar para que eu pudesse orar ao Senhor. E diferente de mim tinha uma árvore. Tudo bem. Então, agarrando essa árvore, eu comecei a orar, segurando ela. Senhor, eu quero receber o dom de línguas. Por favor, me ajude. E depois eu queria arrancar esse pinheiro, mas como eu posso? Eu não conseguia nem balançar aquela árvore, como que eu podia arrancar? Então, durante uns 30 minutos, mais ou menos, eu estava me esforçando, gritando. Eu já estava muito decepcionado. Aí eu voltei lá no acampamento e fui dormir. No dia seguinte, enquanto eu estava cantando junto, de repente, a minha língua começou a enrolar. E eu estava sentindo: finalmente chegou! Então eu começava a falar, falava assim. Então tudo bem. Eu vou preservar esse dom espiritual. Então, voltando para casa, todo dia eu estava indo para a igreja para não perder isso. Então, mas depois passou mais ou menos uns 3 meses, eu comecei o meu tempo militar no exército, tinha um treinamento bem forte. E toda semana eu estava cansado, por isso no domingo eu não podia ir na igreja. Passando o tempo, 1 mês, 2 meses, até 6 meses mais ou menos, eu estava recebendo um treinamento bem forte no exército. Por isso eu me esqueci. Eu perdi tudo aquilo que eu tinha recebido. Então, durante o tempo, eu estava bem aflito. Senhor, como que eu posso receber outra vez esse dom de línguas? Mas agora eu posso perceber que isso não era o Espírito Santo do Senhor. Por quê? Somente
É uma coisa diferente, por exemplo, coreano, uma língua diferente, mas o mesmo sentido. Senhor, por favor, perdoe os meus pecados. Isso é o que eu estou falando em coreano, mas em outra língua. Senhor, perdoa os meus pecados. Isso, eu não sinto perdão. Então, significa que eu ainda estava me sentindo pecador. Então, um pecador pode ser curado da enfermidade. Então, uma pessoa que não tinha dinheiro, mas se ela pode ganhar muito dinheiro, então é uma certeza da salvação isso? Não. Antes eu era viciado em drogas, mas agora eu não uso mais drogas. Tá andando bem, uma boa vida. Isso é um tipo de salvação? Não, não é assim. Um dia Deus me permitiu escutar o Evangelho. 1990, no dia 26 de maio, quando eu estava trabalhando, um evangelista foi para minha casa e ele me perguntou: Joaquim, você como que está crendo em Jesus? Então, durante uma semana eu estava escutando a pregação do pastor Park e ele é o nosso mentor da Igreja Boa Notícia. Então eu estava escutando de manhã, tarde. Então, eu estava entendendo sobre o Evangelho, mas quando ele perguntou, eu não podia dizer que não tinha pecado. Mas, a verdade é que eu creio que Jesus Cristo tirou o pecado do mundo e também resolveu o pecado passado, presente e futuro. Mas eu não podia entender como que eu posso limpar os pecados que eu estou cometendo diariamente. Isso me dava dúvida, eu tinha dúvida sobre isso. Então, naquele momento, o evangelista estava começando a pregar o evangelho, abrindo em Levítico 4, desde o versículo 27 até o 32. Dizia que um homem que cometeu tinha que trazer um bode e ele tinha que colocar as suas mãos sobre o sacrifício para passar o seu pecado para o corpo daquele sacrifício. E então ele mata aquele animal. O sacerdote molhava o seu dedo com sangue e pintava os chifres do altar do holocausto. E naquele momento o sacerdote limpa o pecado. E assim Deus perdoa o pecado daquela pessoa. Então assim esse pecador tinha recebido o perdão. Mas no dia seguinte ele era de novo pecador. Cada dia ele estava limpando o seu pecado, mas não podia ser perfeito, porque o sangue de bode não tem a vida eterna. Por isso, o sangue de bode somente limpa o pecado passado. E também ele abriu em Levítico 16, que fala: no dia 10 de julho, o dia 10 do mês 7, estava preparando 2 bodes vivos. Depois escolhia, caía a sorte sobre um e matava um. E depois, tirando o sangue, levando para o Santo do Santo, aspergia sobre o propiciatório na tampa da Arca da Aliança. Então, uma vez por ano, quando aspergia o sangue, o nosso Deus aceitava o salário do pecado de Israel, que havia cometido durante um ano, de 600.000 pessoas. Eu estava escutando essa palavra e eu estava muito feliz, porque eu nunca tinha escutado dessa maneira.
Deus perdoou os pecados dos israelitas, mas eles não podiam receber o perdão dos pecados. Por isso, o sumo sacerdote tinha que colocar a mão sobre a cabeça daquele bode vivo e confessando, passando sobre a cabeça do bode vivo todas as iniquidades. As iniquidades, todos os pecados que Israel tinha cometido durante um ano. Colocava sobre a cabeça desse bode. E assim uma pessoa levava esse bode para o deserto para fazer a reconciliação. Satanás, quando enganou Adão, ele tinha o direito, porque quando Deus pergunta, quem é Adão? Adão é pecador. Por isso, Satanás tem o direito de levar a sua alma e o seu espírito para o inferno, porque ele pode dizer, Senhor, eu tenho pecado, mas ele também tem pecado. Por isso, nós temos que entrar, participar ali no lago de enxofre que não se apaga eternamente. Então, ele fica lá no inferno. Então, se for assim, Deus não é verdadeiro. Por isso, o pecado de Satanás e o pecado de Adão é o mesmo. Por isso, nós temos que pagar pelo salário do nosso pecado para Satanás. Então, tem que mostrar para Satanás. Essa dívida, esse salário do pecado já foi pago para ser santo, justo e perfeito. Tem que mostrar isso para Satanás. Então, esse bode vivo que ia caminhando para o deserto era para que todos os israelitas vissem aquilo e crer que esse bode vivo está levando os meus pecados. Mas isso também tinha um limite até hoje. Por isso, a partir de amanhã, se cometesse pecado, como que podia resolver os pecados? Cada dia levava uma ovelha, um bode, até que chegue o dia 10 do mês 7. Por isso, durante 1500 anos, depois de Moisés, até nascer Jesus Cristo, eles tinham esse costume em Israel. E também em Mateus capítulo 3, fala de João Batista, que Jesus recebeu o batismo por meio dele. João Batista, ele não queria batizar Jesus. Ele falava, eu tenho que ser batizado por ti, como eu posso te batizar? Então, Jesus falou, nos convém cumprir toda a justiça. Então, dessa forma, vamos tirar todo o pecado do mundo e entregando a justiça de Deus. Então, João Batista era o representante de todos os homens do mundo, porque, de acordo com a palavra de Jesus, em Mateus 11, fala que não há outro maior do que João Batista entre os nascidos de mulher. Por isso, João automaticamente foi estabelecido como representante de todos os pecadores. Para dar o batismo, tinha que colocar as suas mãos em Jesus e submergindo ele nas águas. Assim, Jesus carregou o pecado do mundo. E quando saiu das águas, naquele momento, os céus se abriram. Isso significa abrir o coração do nosso Deus para o mundo. Porque quando fechou, quando ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, quando Adão comeu, assim Deus fechou o coração para os pecadores. Mas quando passou o pecado do mundo para o nosso Senhor Jesus Cristo, assim Deus, ele não podia fazer outra coisa além de abrir o seu coração para nós. E no dia seguinte, em João 1:19, fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, quando eu estava escutando essa palavra, Deus permitiu a sabedoria e o entendimento para entender o Evangelho. Eu pensava, na verdade, eu sabia sobre isso, João 1:29. Mas só ficou na minha cabeça. E quando essa palavra chegou no meu coração, eu pude distinguir. Ah, Jesus levou todos os meus pecados há 2000 anos atrás, pelo poder do nosso Deus. O que eu tenho, o que eu estou sentindo, o pecado que eu estou sentindo, esse pecado que me faz pecador, isso é falso, porque Jesus já tinha levado todos os meus pecados. E em Hebreus, capítulo 9, no versículo 11 e 12, fala que Jesus era o sumo sacerdote, não por sangue de bodes, mas sim pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, essa palavra entrou no meu coração e eu pude sentir a verdade. Ah, Senhor, obrigado, porque pela sua morte, pelo seu trabalho, pela sua obra, eu fui justificado, santificado e perfeito para sempre, porque Deus preparou tudo. E depois também aquele evangelista abriu em Hebreus 10:17, acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Eu estava louvando ao Senhor porque desde aquele tempo o meu coração foi mudado. Eu pude sentir que eu era justo, salvo, por acreditar no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde aquele tempo, Deus me deu muita bênção. A primeira, de encontrar a igreja onde prego o verdadeiro evangelho. Número 2, para encontrar o servo de Deus, o pastor Oxo Park, que é o pastor principal, fundador da Missão Boa Notícia. E eu estava recebendo também os ensinamentos de Deus quando eu entrei no seminário em 1990. E desde aquele tempo eu estou na Missão Boa Notícia, já há 30 anos. Eu dou graças ao Senhor porque Deus me salvou, Ele me resgatou de todos os pecados e também não me deixou no mundo, mas Ele me trouxe para a igreja para viver pela fé e para aprender a palavra de Deus. Imaginem, se eu não tivesse encontrado a igreja, se eu não tivesse encontrado o servo de Deus que ensinava a palavra de Deus, como eu estaria? Onde eu estaria? Jamais eu viria aqui na América do Sul, nunca eu aprenderia o espanhol e tampouco eu conheceria vocês. Mas Deus me permitiu sua grande graça e por escutar o Evangelho, por encontrar a igreja, por conhecer o servo de Deus, desde aquele tempo, começou a minha vida. Por isso nós podemos louvar ao Senhor, pois Ele quer abençoar a todas as pessoas do mundo, da mesma forma que Ele abençoou a minha vida e também a vocês que estão escutando essa palavra. Nós podemos procurar a palavra de Deus em 1 Pedro 1, versículo 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. 1:23, pois fostes regenerados não de semente corruptível. Nós fomos justos, salvos, e isso tem que ser pela palavra de Deus que vive, a qual vive e é permanente. 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Significa que o evangelho verdadeiro, ele está ensinando sobre o perdão dos pecados. E ele também está ensinando sobre
novo nascimento. Por isso, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, se revela a justiça. E qual é a justiça? É a obra do nosso Senhor Jesus, que fez a redenção eterna. Depois de ser salvo, depois de nascer de novo, o que temos que fazer? Deus nos ensina claramente sobre a vida de fé, através desta palavra, em 1 Pedro 2, no versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui sai outro tipo de salvação. Essa é a salvação que vai crescer o nosso espírito. Também é a salvação que a cada dia nós podemos resolver os nossos problemas pela fé. Então, para receber a salvação, o nosso espírito, por meio do perdão dos pecados, uma vez para sempre, eu pude preservar a salvação. Mas a cada dia, como nós podemos alimentar o nosso espírito? Como nós, a cada dia, podemos continuar pela fé? Buscando o leite espiritual, o genuíno leite espiritual. Então, quem que pode mamar? Quem que pode dar leite, dar de mamar ao bebê? Uma mulher velha? Não. A mulher que dá à luz. Essa pessoa pode dar de mamar o leite para o seu bebê. Significa que quem que pode dar a palavra de Deus para que cresça o espírito que está recém-nascido? Recém-nascido de novo, aquele que sabe muito bem sobre o Evangelho, aquele que prega o Evangelho verdadeiro. Por isso, nós temos que focar nessa palavra. E também nós podemos buscar nessa palavra aqui que fala, no versículo 9, do mesmo capítulo, 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito importante que depois de receber a salvação, Deus estava nos estabelecendo como raça eleita, sacerdócio real. É parecido como um rei. E, tendo este cargo como sacerdote real espiritual, para que nós anunciemos, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus nos resgatou das trevas, do pecado, para que entremos na sua maravilhosa luz. Por isso, nós temos que proclamar este evangelho. E também, Deus trabalha, depois de receber a salvação, Deus nos dá o Espírito Santo do Senhor. Segundo o meu testemunho, depois que eu recebi a salvação, eu já estava muito feliz. E também Deus me dava o desejo de ler a Bíblia e o desejo de pregar o Evangelho. Por isso, várias vezes eu estava convidando os meus amigos e o meu irmão, a minha irmã, pregando o Evangelho. Enquanto eu pregava o Evangelho, eu estava bem contente, muito feliz. Antes de ser salvo, eu era viciada em jogos de carta. Toda noite eu jogava as cartas com os amigos. Eu era muito terrível.
Eu estava muito cansado, mas Deus, quando me resgatou, logo Deus me deu esse desejo de pesquisar mais sobre a palavra de Deus. E desde aquele momento eu estava muito feliz. E também quando eu entrei no seminário para aprender a palavra de Deus, para ser missionário, Deus me permitiu, pela sua graça. Quando eu comecei no seminário, eu aprendi a cada dia a palavra por meio do pastor Park, e no final ele me enviou na cidade de Yamsan, em 1993. E depois fui para outra cidade de Incheon. Em 1997, Deus me ungiu como pastor. E no mesmo ano, a missão Boa Notícia me enviou para a Jamaica, para eu ser missionário da Jamaica. Na cidade de Kingston, na Jamaica, eu somente fiquei 4 meses, porque eu não pude resolver o meu problema de visto. Por isso, Deus me levou para a América do Sul. Um dia, o pastor me ligou pelo telefone e falou: Pastor Kim, como você está? Ah, pastor, eu estou bem. Eu escutei que tem uma cidade que se chama La Paz, na Bolívia, e lá muitas pessoas estão esperando por um missionário. Talvez você não quer ir para lá? Ele me perguntou. Então, naquele momento eu não podia resolver o meu visto e também não podia resolver meu visto nos Estados Unidos. Então, a cada momento a gente podia participar do acampamento de verão, de inverno que tem nos Estados Unidos. Eu tinha que viajar, mas eu não podia. Então, eu já estava isolado ali, não podia resolver nada. Então, chegou uma boa notícia para mim. E também uma irmã que se chama Marta, da igreja de Lima, no Peru, ela ela é lá ela é de La Paz. E por isso ela queria viajar para sua terra lá, La Paz. Então, encontrando uma senhora, Juana Paco, e pregou o evangelho. Seu irmão menor, ele também escutou o evangelho. E o marido da Juana, o Comercindo, ele escutou o evangelho, também as suas filhas. Então, eles pensavam que lá na cidade de La Paz não tinha a missão Boa Notícia. Então, como nós poderíamos convidar um missionário? Por isso, entre eles conversaram e no final a Juana, ela disse para o seu irmão para chamar um missionário de Lima, de Peru, o pastor Lee. Naquele momento ela ligou para o pastor e falou: Pastor Lee, muito prazer, eu me chamo Irmã Juana. E aí ela disse: nós precisamos da graça do Senhor, por isso eu espero que o Senhor envie um missionário aqui em La Paz, porque aqui em La Paz já tem mais ou menos uns 50 justos. Por favor, nos envie um missionário. Na verdade, não era 50, mas sim umas 5 pessoas. Mas o pastor Lee, ele escutando aquilo ficou muito feliz, porque já tinha recebido muita bênção aquele lugar, e entre eles também aquelas pessoas de La Paz já tinham recebido a salvação, e ele imediatamente ligou para o pastor Park. Pastor Park, eu tenho uma boa notícia. O que foi? Na cidade de La Paz, na Bolívia, mais ou menos tem 50 justos. Eles se reúnem, orem, e eles estão pedindo ao Senhor para que enviem um missionário. Era mentira. Mas o pastor Park estava escutando. Uau! Tá bem, obrigado. Eu vou enviar um missionário. E assim ele
ele lembrou do meu nome. E ele ligou para mim e ele perguntou: Você quer ir para lá? Sim, pastor, eu vou. Então, chegando na igreja, primeiro na igreja de Lima, no Peru, lá no Peru era uma casa ainda. Uma casa que se reunia cerca de 70 pessoas, no máximo 100 pessoas. Em 1997 foi isso. Mas quando eu vi o ambiente da igreja do Peru, eu estava muito feliz, estava muito contente. Todos os irmãos estavam felizes. E com o missionário Lee também estavam louvando, servindo ao Senhor. Estava muito feliz também. E chegou o momento para viajar para La Paz. Mas antes teve o casamento de um ministro. E assim nós fomos para La Paz. Eu fui para o aeroporto. E quando eu cheguei no aeroporto de lá, da Bolívia, eu passei mal porque não tinha oxigênio. E também lá na aduana estava tendo um controle bem forte. E naquele tempo a gente levou uma comida coreana, a gente enrolou e levou. Porque kimchi, doenjang, essa comida coreana, algumas comidas têm um cheiro bem forte. Então, as pessoas lá da aduana, eles estavam pegando as nossas comidas, não queriam soltar. Mas pela graça de Deus, no final nós saímos. E a família da Juana estava preparando um caminhão e um micro-ônibus para levar ali no prédio. E nós chegamos, mas nós ainda não tínhamos feito o contrato do aluguel e também não tinha preparado a comida certo e não tinha nenhum lugar para dormir também, naquela noite que a gente chegou. E também a esposa do outro pastor, ela tinha desmaiado, vomitou uma vez, 2 vezes. E também a minha esposa, desmaiou, também estava bem difícil aquele momento. Naquela noite eu pensei, eu vim como missionário e como que eu faço? Eu não podia fazer nada. Quando chegou mais ou menos 10 da noite, eu lembrei que o pastor Lee disse: se eu ficasse daquele jeito, a gente ia morrer. Então, vamos lá para um hotel, que lá eles têm um tanque de oxigênio. E nós fomos lá, e a noite toda a gente revezava aquela máscara de oxigênio, 5 minutos cada um. E depois os pastores em um quarto, as pastoras em outro quarto. E ali a gente dormiu bem, passamos o primeiro dia e eu estava bem feliz. Eu podia andar já, mas para subir de novo, que fica a 3.800 metros do nível do mar. Então, para chegar lá de novo, eu também estava sentindo falta de oxigênio de novo, estava cansado. E ali um irmão Chá, que era um irmão que estava na igreja de Lima, do Peru, ele comprou 3 camas e instalou num quarto. E lá no fundo dormia o casal do pastor, no meio, o quarto do pastor Lee, e por último, o meu casal, porque não tinha outro quarto. Por isso, a gente tinha muito frio, por isso a gente nos cobria, colocava toda a roupa, e assim nós dormimos. Mas, na verdade, é que a gente não dormimos num quarto. Assim, foram 3 casais no mesmo quarto.
Na verdade, a gente não podia pensar em nada. A gente estava, na verdade, doente, não podia pensar outra coisa. A gente só encostava, esperava para chegar o tempo de comer e também o tempo de. Só esperava também o tempo para iniciar a Igreja de La Paz. E também depois chegou o dia, a gente tirou foto da inauguração. Naquele momento nós iniciamos a missão. E também eu não podia falar nada, só olá, que tal? E depois um dia eu queria estudar espanhol, mas eu não podia entender nada. Por isso eu busquei no dicionário. Porque na Coreia estava vendendo, né, dicionário espanhol e coreano. Por isso eu abria na Bíblia, procurava, eu falava, eu falava, comia, falava. Eu buscava alguns vocabulários no dicionário e não estava aparecendo aquelas palavras da Bíblia. Hablava, disse, disseram. Uau, não tinha nada essas palavras. Ah, esse dicionário está errado. Não posso estudar nada. Por isso, dessa maneira, como que eu podia aprender? Por isso eu tirei aquele livro. Ai, não quero estudar mais. Então, utilizando o tradutor, eu pregava assim, mas depois de 5 meses, um dia eu viajei no ônibus para Lima, quando tinha um seminário bíblico. Naquele momento, o pastor Lee me disse: missionário Juan Kim, você não está sozinho. Então, se você não falar espanhol, você tem que voltar para a Coreia. Você não vai servir de nada. Você tem que falar espanhol. Nossa, essa repreensão foi muito forte para mim. O que eu estou fazendo? Por isso, quando eu voltei de Lima para La Paz, eu estava no ônibus pensando profundamente. Ai, o que eu faço? Por isso, eu tinha que decidir no meu coração. Está bem. Nesse próximo domingo, eu vou pregar sozinho, sem tradução. E no sábado, um dia antes, eu chamei os irmãos que me ajudavam e eu falei: eu quero escrever. Como que eu tenho que conduzir o culto? Como que eu tenho que pregar? Vamos escrever tudo. E quando chegou o culto de domingo, eu apresentei assim: irmãos, a partir de hoje eu vou falar. Então eu comecei a ler, mas enquanto eu estava lendo também eu já me perdi onde eu tinha parado, o que eu tinha que falar. Nossa, desde aquele momento eu somente falava do meu jeito. Então os irmãos estavam olhando, não sei como eles estavam entendendo, não importa, mas eu tinha que falar. E quando terminou o culto, já tinha sido um desastre. Mas desde aquele tempo eu tive que continuar. Sem a tradução, eu tinha que continuar. Então, passando o tempo, quase 10 meses, a Missão Boa Notícia me mandou para inaugurar a igreja em Santa Cruz. Então, começando uma nova igreja em Santa Cruz, tinha poucos irmãos. E fazendo um seminário lá para estabelecer aquela igreja, um seminário para estabelecer o servo de Deus nativo boliviano. Então, tinha ali mais ou menos 10 pessoas vivendo junto. E toda manhã eu estava ali, sentado na frente da mesa, e assim começamos o seminário.
E eu estava com o meu dicionário, a Bíblia, coreano, espanhol, abrindo, falando. Pouco a pouco, eu estava pregando o evangelho. Então, eu não tinha fé, mas pela condução do servo de Deus, por meio do servo de Deus, eu pude caminhar pouco a pouco. No começo eu não sabia o que é que vai acontecer na minha vida, o que é que vai aparecer na minha vida, mas eu estava pensando, agora eu estou muito feliz. Eu agradeço ao Senhor porque Deus me deu essa oportunidade de pregar o Evangelho diante dos irmãos. Vamos olhar a palavra em Romanos 8. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. É muito importante, nós éramos fracos. Então, na carne, neste corpo, nós não podíamos cumprir o mandamento, a lei de Deus. Mas ao invés de nós, Deus enviou seu Filho amado em forma de carne, revestiu de carne e depois o condenou. Condenou na carne o pecado. Onde? Na carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Aqui fala no versículo 4. Para que o preceito da lei se cumprisse em nós. O preceito da lei. Ou seja, uma pessoa que pode cumprir o mandamento de Deus, ele dará sua justiça pela sua obra. Mas nós não podemos cumprir todo o mandamento de Deus. Mas, ao invés de nós, Jesus carregou o pecado do mundo, foi crucificado, cumpriu a lei. Porque Jesus nunca cometeu pecado. E também, carregando o pecado do mundo, assim ele foi crucificado, derramando todo o sangue. E logo pagou o preço de todos os nossos pecados. Para quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então, nós não cumprimos a lei, mas através da obra de Jesus, como se fosse nós que tivéssemos cumprido todo o mandamento. Assim Deus considera cada um de nós que cremos em Jesus. Por isso, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos procurar Romanos 3, no versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Significa que fora da lei, Deus estava testemunhando sobre a justiça de Deus que vem por meio da redenção de Jesus. Pela fé, pode obter a justiça de Deus, mediante a fé. Nós podemos ver essa palavra do versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a verdade. Todos os homens do mundo
cometeram pecados, foram pecadores, mas no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então repitam comigo, todos, por favor, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo fez a redenção eterna. Pela sua graça, nós fomos justificados. Vamos ver uma palavra, Romanos 5,19, fala assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela desobediência de Adão, automaticamente nós se tornamos pecadores, mas pela obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, automaticamente, pela fé, podemos ser justos. Diz assim: pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Eu quero perguntar para vocês: vocês são pecadores ou justos? Vocês já nasceram de novo? Vocês já receberam perdão dos pecados? Vocês são filhos de Deus? Vocês são filhos de Deus, que Deus escolheu e Ele os abençoará. Eu agradeço ao Senhor por permitir esse retiro espiritual da América do Sul 2020. Também Deus me deu esta oportunidade para ser o pregador da classe evangélica. Eu espero que Deus abençoe a todos e também logo vamos nos encontrar pessoalmente. Obrigado a todos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque Deus estava trabalhando durante esses 3 dias, através da internet, o culto online, nós pudemos escutar o Evangelho. Deus estava permitindo a sua graça para nós termos ânimo, esperança, escutando o Evangelho. Nós cremos que Jesus, carregando o pecado do mundo, foi crucificado e depois de 3 dias foi ressuscitado. Deus ressuscitou o seu Filho. Desde aquele tempo, Deus tem motivo para nos chamar de justos. Por isso, pela fé, nós fomos justificados, santificados e perfeitos. Podemos ser utilizados pelo Senhor. Espero que o Senhor possa permitir a tua graça constantemente. Abençoa todos os ministros, os irmãos da Igreja Boa Notícia. Obrigado e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado a todos.